Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós estamos falando de algo muito importante, a oração, a intercessão e o avivamento. E hoje nós vamos falar sobre a oração, a intercessão e a consagração. Nós estamos meditando no livro de Êxodo, capítulo 33, dos versos 7 a 11. Hoje nós vamos então fechar. Algo muito importante que nós precisamos perceber é que quando Deus começa a mover em sua igreja, quando Ele está preparando o caminho para o avivamento, esta parece ser a forma que Ele sempre faz. Ele coloca esse fardo sobre certas pessoas que são chamadas à parte e que se reúnem discretamente, sem propaganda nem estardalhaço, porque estão conscientes do fardo, o fardo que leva aqueles que estão longe da presença do Senhor. Em períodos de verdadeiros despertamentos e avivamentos espirituais, os homens que são mais usados por Deus nunca estão preocupados com o patrocínio de quem vai vê-los. Seus olhos estão concentrados no Deus vivo. Tudo isso porque quando você busca Deus e o seu inigualável poder, você não precisa ser visto pelos homens, mas sim você deve ser visto pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi a Corinto e o que ele fez lá? Ele não enviou seus agentes para preparar as coisas, para que tudo estivesse pronto e para organizar uma grande reunião pública. Não. Em fraqueza e em temor e em grande tremor, ele fala: a minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Mas qual era então a sua preocupação? A demonstração do Espírito e de poder. Ele não ousaria ir sem o Espírito Santo. Por outro lado, tendo o Espírito que são homens, qual é a sua influência? Então, nós precisamos entender, ele tinha o Espírito Santo e era isso que ele buscava. Buscava com tremor, com temor, a palavra persuasivas que não eram de sabedoria humana, mas sim do Espírito Santo. Indivíduos simplesmente ali, quando nós vimos, só para nós voltarmos à história de Moisés, os indivíduos, eles simplesmente saíram para um lugar à parte, reunindo-se porque estavam experimentando uma pressão muito grande, que nós já falamos sobre o fardo de estarmos longe da presença do Senhor. Ali é óbvio que Moisés, ao colocar a tenda fora do arraial, ele tinha um outro motivo, um motivo muito importante. Era a ideia de consagração. Moisés sentia que isso não podia ser feito no meio do acampamento, pois o acampamento havia se tornado impuro e deliberadamente ele removeu a tenda para longe do arraial. Foi uma ação muito deliberada, pois ao fazer isso, ele estava com efeito dizendo o quê? Precisamos fazer isto à maneira de Deus. Devemos sair do meio da impureza e dessa atmosfera pecaminosa e nos reunir aqui fora do arraial. Sim, isso é consagração. Isto é, se preferirem, podemos chamar também de santidade, o chamado à santidade. E novamente estou sugerindo que a história de cada avivamento, ela realça esse mesmo fator. E do mesmo modo, o que aconteceu com homens que Deus usou em grandes avivamentos,
quase que invariavelmente a preocupação deles era com a condição da igreja, com o estado da igreja e também com as suas próprias almas. Eles então buscaram a santidade de Deus. Eram pequenos movimentos que começavam porque os homens entenderam que precisavam, estavam percebendo o que estava errado, e eles começaram então a dedicar-se, buscando a consagração, a santificação, para se purificarem. E aí eles então encontram, nesse momento de retirada, eles encontram o Espírito Santo, que começa a tratá-los e que começa então neste momento de separação, ele começa a tratar. Quando um homem começa a sentir o fardo da separação da glória de Deus, então o Espírito Santo chama ele à consagração. E ele faz o quê? Ele vai para fora do arraial. Por assim dizer, não devemos dar ênfase demasiado ao aspecto físico dessa questão, mas é o princípio aqui que importa. Estamos vivendo em dias em que muitos cristãos são chamados a andar a segunda milha, são chamados à santificação e à consagração, pois alguns sentem que o cristianismo comum não é suficiente. Nós estamos começando a sentir que somente a manifestação de uma verdadeira vida, uma vida santa com Deus, pode resolver as situações que nós estamos vivendo hoje. Foi isso que muitos homens sentiram e por isso buscaram um avivamento de Deus. Moisés, ele armou a sua tenda fora do acampamento e longe dele, né? De ser ali naquele momento, ele pensar que ficar longe da presença de Deus seria bom tanto para ele como para o povo. Não, ele entendeu que era necessário aquele momento. E aqui nós vemos essa genuína preocupação de Moisés, essa conscientização da indignidade e da impureza em que o povo estava e que precisava haver então esse tempo de separação. E ele fez então esse esforço. Mas nós podemos ver que aconteceu que quando Moisés, no versículo 8 diz assim: quando Moisés saindo a tenda, todo o povo se levantava. E cada um ficou em pé à porta da tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Mas aqui fala que alguns indivíduos perceberam que havia algo acontecendo e então se juntaram a Moisés. Então, o que eles pensavam? O que está acontecendo? E ficavam então à portas das suas tendas observando. Ele sente que algo estava acontecendo, mas eles não faziam nada a respeito. Como os muitos hoje não estão vendo o que está acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele toma indivíduos e usa eles eventualmente para que eles comecem a orar e buscar então, pela ação do Espírito Santo, que possa trazer um avivamento em seu meio. Então, resumindo, nós podemos reconhecer essa ação e aqui nós podemos ver que essa ação agrada ao Senhor, a ação de Moisés de sair, se retirar nesse período de consagração. E acontece que quando ele entra na tenda, descia então a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E isso não tinha mais acontecido porque Deus havia retirado a nuvem. Então o sinal visível da sua presença tinha sido removido, mas como resultado da ação de Moisés, a coluna da nuvem então voltou como antes.
Deus deu então uma manifestação da sua presença. Se alguém está tentando descobrir o que isso significa para nós, significa que a primeira indicação de que o avivamento é sempre algo que começa a acontecer com a vida da igreja, que parece haver uma nova vitalidade, a adoração parece tornar-se mais vibrante, volta algo que tinha desaparecido. Um calor e uma suavidade, um encorajamento e uma nova ansiedade, um senso de expectativa por uma nova liberdade nas orações no meio do povo. Esse retorno da coluna da nuvem era importante porque era o sinal de encorajamento de que Deus estava de volta para tratá-los e trazer novamente então o povo ao relacionamento. Quando eles viram a coluna de nuvem, começaram a adorar a Deus ali na porta das suas tendas. E aí cada tenda era afetada pela presença de Deus. Então nós podemos ver nesse versículo 11, que é maravilhoso, né? E diz assim: e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Esse era o encorajamento que todo o arraial precisava, de que Deus voltasse novamente. E ele então volta por causa da ação de Moisés, de se consagrar e consagrar aquele momento. Sua oração então fora ouvida e o Senhor volta então para cuidar então do seu povo. Então nós precisamos perguntar a nós mesmos se chegamos a esse estágio. Temos conhecimento de que precisamos dessa busca, dessa consagração, dessa santidade, dessa intercessão urgente. Essas duas coisas são muito importantes para aquele que está buscando o avivamento. A santidade e a intercessão em favor das pessoas e esperar então na presença de Deus, aguardando que haverá algo mais vindo do Senhor. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas meditações devocionais. Aviva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.